tipo Antunes, Flávio Rangel, todos eles aprenderam no TBC. Foi a grande escola, foi o TBC. Depois foram desenvolvendo um jeito próprio de fazer. Todas as quartas-feiras, o Guarnieri Vianney e eu íamos no Teatro da Nídia Alicia falar com o diretor lá, que era o nosso italiano predileto, Rogério Jacobi, para o Rogério dizer o que tinha que ser feito no Arena. Então, o Rogério era o nosso mestre, né? De esquerda, né? Um sujeito politizado e essa coisa toda. Então, a gente ia lá, reunia com o Rogério, e o Rogério dava os destinos do Arena. Eu aprendi muito com eles lá, né, no TBC. Graças a eles eu pude, né, porque a escola deles, você saía de uma gestualidade, né, de uma estética, né, vamos chamar, de uma retórica portuguesa, e é para uma coisa de uma retórica mais americana, mais da escola do Silvio D'Amico. Era outra maneira de se fazer teatro, era uma outra técnica. Veja bem, eu fiz uma série de espetáculos, eu fiz com muito sucesso até. Mas eu devo isso a uma estética e uma disciplina, né? E de uma retórica, né? Que eu aprendi no TBC. Aprendi no TBC. Não tivesse isso, eu não teria feito. Como é que poderia ter feito Plantão 21, Diário da Anne Frank? Graças ao TBC, eu pude começar a principiar com conhecimento da minha carreira. Eles estavam trabalhando e a peça que estava em cartaz não funcionava. Então, bom, vamos botar essa por um tempo até preparar outra. E estourou. Então mudou tudo. De repente começaram a surgir pessoas inteligentes, preparadas, que escreviam. O Vianinha, o Guarnieri, o Chico de Assis. Começou aqui. Acho que a grande importância do Arena é essa. Eles realmente lançaram autores jovens, novos, abertos. A EAD tinha um padrão TBC, o TBC tinha um padrão EAD, mas era tudo entrelaçado ali. E ficaram, como eu acho que o paradigmas que ficaram do TBC seria um teatro à altura do mundo da época, do mundo universal. Do Arena ficou um teatro brasileiro, com ator brasileiro, com modo de interpretar brasileiro, com tema nacional e popular, querendo chegar ao popular. O nacional popular não é uma coisa arbitrária de se dizer do Arena. Eles buscavam uma temática nacional voltada aos problemas do país e de chegar a um público popular. Bendita inquietação essa nossa da época que propiciou que isso tivesse acontecido. Porque, na ocasião, durante o desenvolvimento desse processo, a gente não imaginava que pudesse ter tido frutos tão importantes. É claro, a gente fazia a nossa obrigação, a gente fazia o nosso objetivo, a gente procurava o nosso objetivo, é a nossa luta constante no dia a dia. Eu acho que hoje em dia a gente constata que foi uma batalha que a gente venceu por nossas próprias forças. Alfredo tinha acabado de chegar dos Estados Unidos trazendo um texto de um autor novo que estava fazendo muito sucesso, que era o Tennessee Williams. O texto era A Margem da Vida. E ele tinha os 3 atores, faltava o 4º, que era uma mocinha que ele fazia questão que fosse loira, de cabelo comprido, e tivesse um ar sonhador, triste, uma coisa assim. Caio Caiubi me levou até a livraria Jaraguá e eu conheci Alfredo. Foi um caso assim de amizade à primeira vista. Eu adorei Alfredo, Alfredo gostou muito de mim e nós ficamos amigos a vida inteira até a morte dele. Ele me deu o papel para ler e eu
Resolvi fazer um teste, passei e começamos a ensaiar. A peça estreou usando pela primeira vez a sigla TBC. O que foi arrecadado nos 2 espetáculos que nós fizemos no Teatro Municipal foi uma parte mínima da construção do teatro. Esse foi o começo, digamos, antes do Teatro da Rua Major Diogo ficar pronto. As pessoas que se reuniram em volta do Franco Zampari, as quais ele chamou para falar do plano dele, foi Alfredo Mesquita, Décio Almeida Prata. Da ideia do Alfredo ter uma sede, um trabalho mais sério, que o amador era uma coisa precária, até porque todo mundo trabalhava e tinha outras, viajavam, sei lá, era um grupo mais ou menos, digamos, de granfinos, né? Então, como o Alfredo tinha horror. Eu digo com um amigo do Alfredo, que passou 10 dias antes de morrer na minha casa, ele tinha horror de granfino. Ele nunca foi granfino, porque ele dizia que gente fina não é granfina. Gente fina é outra coisa, pode ser de qualquer classe social, tem uma finura dentro. E o granfino é anárquico, elege um restaurante, uma boate, como dizia naquele tempo, vai todo mundo, de repente todo mundo some, muda, não tem constância, é questão de moda, não é questão de tendência. Então ele não acreditava numa escola que não fosse séria. E na IAD havia ponto, havia horário, não se podia trabalhar até o 4º ano da escola, tinha toda uma disciplina, ao mesmo tempo era um clima maravilhoso, mas era ético, era uma coisa extraordinária. E o TBC, justamente, quando o Franco escolheu a ele, ao Décio, para fundar com os grupos dele o TBC, para abrigar os grupos do Décio e da PUSI, aquele teatro, English Players, os 3 lá, ele escolheu porque sabia que eram pessoas que queriam fazer teatro de verdade. Franco Zampari era um homem que gostava imensamente de teatro. Tanto que ele tinha 2 lugares reservados no Municipal para qualquer espetáculo. Fosse em que língua fosse, e ele assistia tudo. Uma noite, Alfredo Mesquita, com um grupo de teatro experimental, apresentou um improviso, o improviso do GTE, do Grupo de Teatro Experimental. E contou no meio disso tudo as dificuldades terríveis, porque era muito difícil de reunir esse grupo de granfinos, de estudantes, de universitários, para ensaiar, porque um tinha uma festa, outro tinha um casamento, o terceiro tinha uma outra coisa, e que eles não tinham dinheiro, que ele tinha que pôr do bolso deles, e que se dirigia para os amigos que estavam na plateia, para quem pudesse ajudar, que ajudasse. O Franco Zampari abriu uma subscrição, doou uma quantia de dinheiro bem razoável e encerrou a lista, porque ninguém mais deu um tostão. Ninguém. Aí um dia ele estava numa festa, num jantar, eu ouvia as pessoas esnobando o teatro brasileiro, dizendo que serão precisos mais 10 anos, no mínimo, para que no Brasil se consiga fazer um teatro como na Europa. E ele ficou ofendido. Ele, o único não brasileiro, italiano, ele disse, não, vocês estão enganados. Eu disse, eu vou fazer um teatro e daqui a um ano eu estarei apresentando um espetáculo tão bom como qualquer espetáculo que venha aqui da Europa. Todo mundo achou muito engraçado, mas ele apostou. Aí ele disse, bom, em primeiro lugar, esses amadores têm que ter uma sede. Então, convidou o Paulo Assunção, o Reingans e todos eles para fundarem uma Sociedade Brasileira de Comédia. E encontraram uma velha fábrica na Rua Major Diogo, que antes tinha sido uma sede do Partido Fascista, antes da guerra. Então resolveram transformar aquilo num teatro. E em 2 meses, o teatro estava pronto, decorado pela Fifi Assunção e construído, digamos assim, pelo Franco Zampari. Então, ele começou a exigir cada vez mais desse grupo de teatro. Se não fosse o idealismo dele, não teria tido teatro nenhum. Porque o comodismo
da sociedade granfina da época não ia fazer nada, não permitir que ninguém se mexesse. E o Franco era um homem que agia. Para começar, ele não dormia. Ele tinha enxaquecas medonhas. Ele tomava o Ptalidon como se fosse balinha. Então ele chegava assim, chegava para as pessoas e dizia, quer? Eu oferecia o Ptalidon. Ele sofria tremendamente, mas não parava de trabalhar. Então, a ele nós devemos realmente o Teatro Paulista. Para a inauguração do TBC, foi escolhida a peça do Abílio Pereira de Almeida, que Abílio era um ator do grupo do Alfredo Mesquita, o grupo do Teatro Experimental. Então foi escolhida a peça dele, A Mulher do Próximo. A fama da peça, que ninguém conhecia, mas que já tinha um nome incrível na sociedade, é que era um escândalo. Porque revelava um dos segredos mais bem guardados do Jockey Club. Como os maridos traíam as mulheres. E o Abílio contava tranquilamente a história na peça. Mas a peça estreou, agradou. Depois disso vieram as outras peças dos grupos amadores, que eram muito poucos. Tinha o grupo universitário de teatro, onde eu trabalhei, porque Cacilda estava ensaiando também com o grupo universitário de teatro. Então trocamos o papel. Ela foi fazer A Mulher do Próximo, eu fui fazer a peça do Anouilh. E o terceiro espetáculo foi do Paulo Autran e da Madalena Nico. Em seguida, montou-se uma peça holandesa, que era A Noite de 16 de Janeiro, de Ayn Rand. Aí a coisa complicou, porque o Franco Zampari queria que todos nós fizéssemos matinês quintas. Eu não podia, porque eu trabalhava. Paulo Autran não podia, porque trabalhava. Então, se criou um problema. E, no fim, o Paulo mandou uma carta desaforada para o Franco Zampari. O Franco Zampari devolveu a carta, todo mundo assinou. Depois, olha, foi essas confusões inúteis e ridículas. Mas foi suspensa a matinê da quinta-feira e o nosso nome não ia fazer parte mais do TBC. Éramos criadores de casos. E Aldo Calvo, que era o diretor técnico, como cenógrafo do TBC, falou para o Zampari que ele não podia continuar com um teatro só com amadores, porque não havia companhias amadores suficiente. 3 companhias e mais um grupo inglês era muito pouco. Então Zampari convidou o Celli. E o Celli reuniu todos esses artistas amadores, escolheu uns e outros e preparou um espetáculo do Saroyan que se chamou Nick Bar. Eu acho que o Arena, quando nasceu ali, o Zé Renato estava insatisfeito com o teatro italiano. Ele achava que queria um teatro que até o ator pudesse acender o cigarro junto do espectador. Então, era um menino meio introvertido, assim, não era muito falante e tal. Eu não sei porque eu não peguei a turma dele, ele foi da primeira turma, eu sou da 10ª. Mas dizem que ele começou a falar que queria um teatro perto com os atores e tal. O Décio chegou para ele e disse, olha um livro, já está nos Estados Unidos. Theater in the Round, chama o livro. Teatro no Retorno. É isso que você quer fazer. Eu estava no 2º ano da EAD, era 1949. E a gente resolveu tentar uma experiência. Escolhemos uma peça em um ato de Tennessee Williams chamado The Long Goodbye, traduzida pela Esther Mesquita para Demorado a Deus. E resolvi montar essa peça com os alunos da EAD numa experiência feita no meio de uma sala. A gente escolheu o 2º andar do TBC, que era a nossa sala de ensaios e de apresentações da escola, e fizemos lá uma apresentação desta peça do Tennessee Williams, Demorado a Deus.
o resultado foi muito interessante, porque a proximidade dava uma relação diferente. A proximidade do ator e do público estabelecia uma relação que a gente inicialmente estranhou, tal, não tinha mais a proteção e a distância de um palco italiano, onde o ator se sente à vontade, protegido, né? Ele pode fugir pelo bastidor, de repente, se esconder, virar as costas para o público. No Arena, naquela experiência, não tinha costas. E tinha uma vantagem incrível, o barateamento que o espetáculo custou. De repente, por coincidência, naquela mesma ocasião, o TBC apresentou uma peça, um espetáculo com 3 peças em um ato. Uma delas era de Tennessee Williams, dessa mesma coleção que nós estávamos apresentando. Eles gastaram, naquela época, mais de 40 contos nesta peça. Nós não chegamos a gastar 4 contos. Essa foi a primeira experiência que a gente gostou muito. A partir daí, eu comecei a procurar peças para fazer. Mas naquela época a gente procurava peças mais despojadas de cenografia para tentar fazer as apresentações. Aí a gente chegou, por exemplo, a uma peça que se passava no Arena de um circo, uma peça francesa chamada Uma Mulher e 3 Palhaços. Aí a gente já estava formado na EAD, então já começamos, foi uma companhia profissional de teatro de arena e fazíamos as nossas apresentações no Museu de Arte Moderna, na 7 de abril. Nós, o Titiro Matarazzo, dono do museu, nos cedia uma sala de exposições, a sala principal de exposições, e a gente punha as nossas cadeiras em volta de um espaço vazio no centro, na mesma sala onde eram exibidas as grandes exposições da época. Com aquela estreia de Uma Mulher e 3 Palhaços, fizemos tanto sucesso que um jornalista daqui de São Paulo, Matos Pacheco, da Folha de São Paulo, da época, nos estabeleceu um contato com o presidente da República na ocasião. Getúlio havia suicidado em agosto e Café Filho assumiram o governo. Então, nos chamou para mostrar no Palácio Catete, no Rio de Janeiro, esse estranho gênero novo de teatro. Café Filho gostou muito, se entusiasmou, falou com o ministro da Educação da época para nos ajudar, papapá. Mas o importante é que saiu uma grande publicidade em torno disso. A revista Cruzeiro publicou várias páginas. Então, quando a gente voltou para São Paulo no dia seguinte, a repercussão tinha sido muito grande. Então, em 54, fim de 54, de volta aqui, a gente diz, bom, temos que arranjar um local permanente. Basta de usar o Museu de Arte Moderna para nossas apresentações, vamos arranjar um local permanente. Aí fomos para o Rio de Janeiro com um grupo de teatro experimental reinaugurar o Teatro Copacabana. E apresentamos A Mulher do Próximo, que aí eu fiz, o Pif Paf, que era outra peça do Abílio, e A Margem da Vida. No lugar do Caio Caiubi entrou Paulo Lotran. Então, o TBC foi crescendo de importância, de elenco. Enquanto nós estávamos no Rio, foi contratado Sérgio Cardoso. O Sérgio estreou com O Mentiroso de Goldoni e o Ruggero Jacobi, também contratado, estava no Rio, veio para São Paulo e realmente O Mentiroso foi, até o fim, um dos espetáculos mais bonitos, mais bem dirigido e melhor representado do TBC. Foi realmente um espetáculo de um gosto extraordinário e fez um sucesso enorme, artístico e popular. Aí eu voltei para São Paulo e, no fim do ano, acabou totalmente o amadorismo no TBC e nós todos assinamos contrato como profissionais e estreamos Entre Quatro Paredes, o Huis Clos de Sartre. Cacilda, Sérgio e eu, e o Carlos Vergueiro como garçom. A importância cultural, para mim, eu acho que tudo que eu fiz, né, do teatro advém de certos princípios que eu aprendi no TBC, né? Desde a disciplina, desde de uma coisa que tem essas coisas conceituais, mas também tem uma estética. Hoje em dia se fala de conceito, mas se esquece de uma estética, que é necessária a estética.
Lá eu aprendi, embora às vezes não concordando com uma determinada estética, com essa ou com aquela, não concordando, mas era uma proposta que tinha estética em cada espetáculo. Esses diretores todos que tiveram aí, a gente deve muito a eles, que cada um tem a sua maneira de ver. Por exemplo, até hoje, eu não posso fazer a marca de uma peça se eu não lembro do Celli. Eu tenho o Celli na minha... Como é que ele lidava com a topografia? Uma topografia, como é que ele dinamizava a topografia através da colocação espacial? Você via todas as relações, a proxêmica, você percebia o que queria dizer, você não precisaria de legenda, a topografia, conforme a marca e conforme a utilização do primeiro, segundo, terceiro plano, lateral direito, lateral esquerdo, dizia alguma coisa. Era uma topografia dramática também. O Bolini, por exemplo, era mais quebrado, era mais gingado à italiana. Ele fazia o espetáculo mais gingado à italiana. O Zembinski, ele falava polonês, mas que ator excepcional. Ele falava tudo arrastado, mas como ele caracterizava por dentro as personagens de uma maneira extraordinária. A gente ficava bobo com o Zembinski, tudo falava atrapalhado, mas ele conseguia dar uma interpretação da alma humana que ali estava, perfeita, da condição humana daquela personagem. Ele conseguia fazer de maneira alucinante. Ele era romântico, tudo isso. Eu confesso que, eu vi muitos ensaios do Zembinski, eu aprendi a ver o brasileiro gozado através das caricaturas que fazia o Zembinski. Ele me ensinou a ver o Brasil melhor. Ele me ensinou a ver o Brasil, a distinguir, porque nós estamos convivendo e nós não percebemos isso. Extraordinário, Zembinski, extraordinário. Celli, Bolini, Salti era mais delicado. O Anjo de Pedra dele com a Cacilda é uma coisa alucinante, alucinante. O Celli foi o primeiro a chegar. Era jovem, convencido, cheio de energia, sabia muito bem o que queria. Ruggero era diferente. Ruggero era o amigo, o professor, o pai, digamos assim. O homem culto, cultíssimo, preparado, que gostava de ensinar. O Salti, além do diretor, era um grande ator, cômico, irônico, sensível, mais fino do que o Celli. E o Bolini era completamente diferente, porque ele era um pouco mais jovem, mas parecia de outra geração. Ele se interessava pelo Actor Studio. Todo mundo usava um pouco Stanislavski, mas o Bolini usava mais. Todos eles tinham sua linha diferente uns dos outros, mas se dedicaram a essa juventude que não sabia nada de teatro de uma maneira comovente, porque eles nos formaram, todos nós. Nós aprendemos com eles. E eles tinham nossa idade, eram um pouco mais velhos, 5 anos, 6 anos. Mas a convivência com eles abriu os horizontes de uma geração toda. Inauguramos esse espaço em 1º de fevereiro de 55. E a gente trabalhou a partir de 55 com repertório eclético. E, na verdade, a gente também trabalhava noutros setores, né? Eu comecei a trabalhar em televisão naquela época também, porque a renda aqui era uma renda muito precária, muito pequena, não dava para a gente se sustentar, né? Muitos dormiam aqui no Arena, viviam aqui no Arena. Em 56, por exemplo, a gente recebeu a fusão de um grupo de estudantes, era o Teatro Paulista dos Estudantes, que trazia Guarnieri, trazia Vianinha, trazia Milton Gonçalves, trazia Flávio Miliaccio, e esse grupo se juntou a nós e começou a trabalhar conosco, o que foi fundamental para o desenvolvimento nosso naquela época, né? Isso continuou assim, com esse ecletismo de repertório até início de 58,
onde a gente começou a teorizar mais a nossa existência. Então a gente percebeu que a nossa diferença não devia ser apenas na forma de teatro, na forma específica de arena para palco comum, palco italiano, mas que a gente deveria apresentar também alguma diferença no sentido conteúdo. O Boal entrou para trabalhar conosco em 56. A partir daí a gente procurou dividir, ele dirigia uma, eu dirigia outra, na medida das conveniências. Em 58, o Guarnieri me ofereceu uma peça. Chamava-se O Cruzeiro lá do Alto. Eu li, gostei e disse, bom, muda o título, que esse título era muito ruim. O Cruzeiro lá do Alto. Eu falava do encontro amoroso de um casalzinho que se encontrava aos pés do cruzeiro lá no alto da favela para fazer juras de amor, etc. Bota outro título aí, arranja. No dia seguinte ele apareceu com o título, vamos fazer uma revanche contra o TBC, que o pessoal, todo mundo usa black tie lá, vamos fazer a peça, eles não usam black tie. Quem me indicou o Teatro de Arena foi o Antunes Filho. Eu era assistente do Antunes na televisão. E como eu escrevia peças, eu dava para o Antunes ler. E um dia o Antunes se encheu, não queria mais ler minhas peças. Falei, não, faz o seguinte, tem um cara aí no Teatro de Arena que ele é louco para ouvir peça. Então você vai lá e procura o Augusto Boal, que então você vai ler peça até arrebentar lá, porque ele gosta. Eu fui. Logo, o Zé Renato começou a ensaiar uma peça do Guarnieri, chamada Eles Não Usam Black Tie. Fizemos Eles Não Usam Black Tie. Montamos em um mês, ensaiando a toque de caixa. Aí eu falo assim, tem um papel para você. Você quer fazer? Eu falei assim, claro, estou fazendo já. Aí começamos a ensaiar o Black Tie, que não foi assim muito tempo. O Black Tie estreou sinistramente, e vinha, primeiro dia, 15 pessoas, segundo dia, 12 pessoas. De repente, veio assim uma horda, e a porta lotou, e o teatro era muito pequeno, tinha 120 lugares, mas começou a lotar, e gente voltando, e de jornal falando, e crítica, e... Foi a síndrome do Black Tie. Eu saí da IAD com muitos convites. Convite do Sérgio Cardoso, convite do TBC. E todos eles muito bons, mas eu ainda não estava... Eu disse assim, não sei, eu quero, mas não quero. Aí, de repente, veio o convite do Zé Renato e do Guarnieri. Chegaram para mim e disseram assim, olha, Miriam, nós somos da Arena, eu conhecia todo mundo, é claro. E a gente vai tentar fazer a peça, a minha peça, a peça do Guarnieri, né? E o Zé Renato disse assim, olha, o vai ou racha. Se o Black Tie for bem, a gente continua o Arena. Se o Black Tie for mal, nós fechamos o Arena. Aí eu disse, bom, mas era uma turma jovem, era a minha turma, entendeu? Era a minha ala. Eu disse, não, eu vou topar. Tá bom, então a gente vai te dar o texto, você lê, você vai fazer a protagonista, a Maria, junto comigo, né? O Guarnieri era um excelente ator, eu já conhecia. O Zé Renato tinha feito escola de arte dramática, enfim, todos eram os meninos, né? Nós éramos todos meninos. Aí eu falei, tudo bem, ensaiamos e fiz, e até foi muito difícil, porque na escola de arte dramática, naquela época, o doutor Alfredo, ele não, por exemplo, se você tinha uma cena de beijo, você não beijava.
você fazia a posição, uma coisa assim. Então, era uma coisa absolutamente ridícula, mas era o que tinha na época, era isso. E aí, numa peça absolutamente realista, o Zé Renato falou assim, mas pega o Guarnieri, menina, pega. Eu falei, ai, eu tenho vergonha. Fizemos laboratório de beijo, pode uma coisa dessas? Porque eu tinha vergonha, eu era envergonhada. Mas no fim, deu tudo certo. E era uma peça que, de repente... e você sai da escola de arte dramática falando tudo muito bem pronunciado, tudo certinho, e de repente o Zé Renato falou assim, pode esquecer, esquece tudo que você aprendeu na escola. Como esquece tudo? Você também foi da escola? Esquece tudo, Miriam. Aqui é linguajar de morro. Eu até fui numa favela em Santos, para ver, não dava para ir para o Rio, mas até Santos nós chegamos para ver como é que o pessoal se comportava um pouco, que eu precisava saber como é que era essa coisa. Bom, enfim, eu consegui, de uma certa maneira, mais ou menos esquecer tudo, e consegui dar os beijos que ele queria, consegui o clima que ele queria, porque era uma virada, né? Era um linguajar totalmente diferente, era uma peça que falava de morro, era uma peça política, que na época não existia nada, eram peças de câmera, né? Assim, ou grandes espetáculos, ou então espetáculos de câmera, mas não existia esse tipo de coisa. Então era uma coisa absolutamente nova, para eles também, e para mim muito mais. Mas foi um desafio imenso como minha primeira peça, e foi uma coisa assim maravilhosa, e os atores eram sensacionais todos, né? E os atores que a EAD preparava estavam à altura de fazer um teatro com diretores italianos exigentíssimos que criaram. Quando entrei na EAD em 58, na primeira aula pública que o Alfredo deu, logo de abertura do curso, ele disse, hoje estamos muito orgulhosos com uma atriz que se formou ano passado e que acaba de ser revelada em Hoje Eles Não Usam Black Tie, que acabou de estrear na Arena, Miriam Meller. Fui ver a Miriam, realmente fiquei fascinada com a peça do Guarnieri. Era Brasil, era aquilo que falo, é a introdução do operário urbano no panorama do teatro que não havia. Havia uma linguagem que o Guarnieri criou, aquele mundo um pouco mítico na cabeça, porque realmente o operário do Guarnieri é um operário idealizado. Agora, eu acho que ao mesmo tempo tem uns conflitos humanos tão grandes entre o filho, o pai, depois a mãe, aquela mãe que a Lélia Abramo fazia no palco. Aquela romana é uma coisa extraordinária, era uma mulher pé no chão ali, e aquela luta entre pai e filho, aquele diálogo. Eu acho que o Guarnieri, aos 21 anos, quando escreveu aquilo, acho que baixou o gênio dele. Aí o Black Tie estourou. Aí disse, bom, então eu vou aproveitar, viajar para a Europa, fazer uma bolsa de estudos lá com o Jean Vilar, você fica aí tomando conta, e ficou mais de um ano em cartaz. O Black Tie ficou mais de um ano em cartaz. No fim da temporada, o Boal retomou o Chapetuba para ensaiar o Chapetuba, para entrar como peça seguinte. E a partir daí a gente optou por uma linha de teatro nacionalista, um teatro que fosse escrito por gente brasileira, falando de assuntos brasileiros e falando de problemas sociais importantes para o país. Em 48 fomos nós que começamos um movimento diferente. Em 58 veio a outra geração, o pessoal do Teatro de Arena, que num certo sentido nasceu de nós também, porque a Escola de Arte Dramática estava localizada no prédio do TBC. E de lá saiu o Zé Renato com o Teatro de Arena. E aí começaram, finalmente, em São Paulo, os autores novos, os autores jovens, que eram belicosos, digamos assim. Eles lutavam por aquilo que acreditavam, brigavam. Quando queriam alguma coisa, eles queriam em massa, todos juntos. Era uma
uma outra geração. Lá, realmente, em 10 anos, era uma outra geração. Mas começou um teatro novo e o TBC teve que se adaptar. Mas o TBC perdeu um público e demorou muito para conseguir um outro, porque o Arena tinha o seu público, mas o público do TBC não era o público do Arena. Naquela época, o TBC já não tinha mais a Cacilda, nem a Cleide, nem Valmor. Estava com o Léo Vilar, que fazia o Panorama Vista Ponte assim, deslumbrantemente bem. A Natália Timber, o Sérgio Brito. Enfim, tinha uma turma boa, mas era uma turma um pouco mais um pouco mais jovem, né? Não muito mais jovem, mas era uma turma mais jovem. E eu entrei tipo mascote. Você tinha que ensaiar uma peça à tarde e fazer o espetáculo à noite. E quando eu entrei no TBC, tinham 3 sessões ao sábado. Era puxadésimo. Você entrava, aí tinha aquela coisa de tabela. Eu não sabia o que era tabela no Arena, mas no TBC eu sabia o que era tabela. Tinha uma tabelona lá. Aí de você, se você chegasse, por exemplo, se o espetáculo fosse às 4 da tarde, o horário limite era 3. Mas era bom você chegar às 2h30, 2. Isso é uma coisa, o hábito que eu nunca perdi mais no teatro. Sempre cheguei muito cedo no teatro. E os atores eram muito bons, né? Quer dizer, o meu ídolo sempre foi a Cacilda Becker. Tinha loucura por ela. Até hoje tenho. Você vê na minha cabeceira, tem um livrão dela lá, porque ela era, para mim, uma mulher que vivia de teatro, que respirava teatro, e, enfim. E o Teatro das Segundas-Feiras finalmente estreou. O Teatro das Segundas-Feiras era para levar peças que não seriam levadas normalmente, não seriam incluídas em repertórios comuns. Seriam peças experimentais ou peças de autores nacionais. Uma peça do Teatro das Segundas-Feiras, o Pega Fogo, com Cacilda fazendo o papel do menino, essa foi um marco no teatro brasileiro. Cacilda realmente parecia um menino de 12 anos. O sacrifício que custava fisicamente isso, o público desconhecia. Mas Cacilda usava 2 esparadrapos, puxando os seios para trás. E no fim do espetáculo, quando ela tirava o esparadrapo, ela estava em carne viva. Ela fez esse espetáculo mais de 600 vezes, entre o TBC e a companhia dela, com Valmor e Zimbinski depois. Ela levou esta peça a Portugal e foi convidada para apresentá-la no Teatro das Nações, em Paris, onde foi elogiadíssima, elogiadíssima. Muita gente pensou que o Anjo de Pedra teria sido o ponto mais alto de Cacilda. Não foi. Pega Fogo passou. Cacilda era uma atriz completamente diferente das outras atrizes. Quando ela acertava, era uma coisa comovente, era uma coisa que ultrapassava qualquer limite. Cacilda emocionava, Cacilda fazia rir, Cacilda comovia como ninguém mais. Não conheço outra atriz. Cleide é fantástica também, mas Cacilda era alguma coisa a mais. Quando errava completamente. Então se saía mal. Ela tinha um físico de nada. Pesava 40 e poucos quilos. Uma voz que não tinha fôlego. Pessoalmente, não era nem muito bonita. Em cena era deslumbrante. Era uma colega extraordinária em cena. A gente podia brigar feio, na porta do camarim.
Entrava em cena, ela me ensinou como se vive teatro. Eu aprendi com ela isso. A gente deixa fora qualquer aborrecimento, qualquer briga, qualquer desentendimento. Em cena, isso não existe. Isso eu aprendi com ela. Agora, ela lutava com unhas e dentes. Ai de quem tentasse passar a perna nela. Ela se defendia e ninguém conseguia ganhar dela. Era diabólica, nesses casos, compreende? Mas ela lutou pela classe teatral, ela lutou pelos colegas. Ela foi, num momento dificílimo, do ponto de vista político, a mãe da classe teatral. Ela era respeitada por todo mundo. Cacilda era muito importante, morreu muito cedo. Morreu muito cedo. Mas Cacilda era a alma do TBC, porque ela defendia aquilo de unhas e dentes. Aí veio um capítulo à parte, que foi o Zé Renato, que era dono do teatro. Ele ganhou uma bolsa de estudos na França, para ir lá no teatro do Jean Vilar, para fazer lá um curso, uma coisa toda. E o Zé Renato, claro, foi. E o teatro ficou na nossa mão. O Boal ficou meio assim, no lugar do Zé, e a gente distribuiu funções. Eu passei a ser diretor técnico, ao mesmo tempo que andamos com o Seminário de Dramaturgia, começamos o Seminário de Dramaturgia, e reunimos também muita gente que vinha de fora e que foi lá frequentar, não é? Pessoas dos mais variados cantos, mas o seminário não rendeu peça alguma. O Black Tie foi feita antes. Chapectuba foi feita antes. Só que Chapectuba foi lida no seminário ao menos. Então considerávamos uma peça do seminário. Depois dessa teve o Pintado de Alegre, do Flávio Miliaccio, e uma peça chamada, não sei se era o Corneteiro, do Milton Gonçalves. E isso foi o seminário. O seminário do Teatro Helena se desenvolveu muito nessa época. Na verdade, a gente teve a participação de muita gente naquela época, muitos autores que escreviam, que queriam participar disso. Aconteceu, por exemplo, o Rui Barbosa, Lauro César Muniz, Jorge Andrade, Walter George Dust, e muitos outros autores, junto com os nossos autores aqui, que era o Boal, que era o Chico de Assis, que era o Vianinha, que era o Guarnieri. Então, esse era um grupo. O seminário era muito importante para esse desenvolvimento. O problema do seminário é que, de uma certa maneira, se aguçaram as posições políticas. Então, de repente, as pessoas não se limitavam a criticar esteticamente o produto oriundo do seminário, mas também a buscar imposições políticas, caminhos, orientações políticas. Era um dos objetivos que a gente tinha, produzir para ser imediatamente testada em cena, para mostrar os resultados e a importância de um teatro engajado, um teatro que discutia problemas sociais brasileiros e que também criava outros detalhes, por exemplo, um gestual brasileiro, uma maneira brasileira. Isto é, a gente fazia, por exemplo, exercícios ligados à pesquisa stanislavskiana, mas muito ligada à maneira brasileira, maneira de andar, de sentar, de se movimentar, e a maneira de falar também. O Kuznet fazia muito laboratório sobre Stanislavski, sobre a pesquisa da interpretação stanislavskiana. Ele fazia com o nosso grupo aqui. O Boal escreveu uma peça chamada Revolução da América do Sul. O Zé Renato voltou e quis encenar essa peça, foi ensaiar essa peça, e nós fomos fazer uma temporada no Rio de Janeiro. Quando chegamos no Rio de Janeiro, a gente não tinha muito ideia de quem nós éramos.
Quando chegamos no Rio, nós percebemos quem nós éramos. Porque a imprensa botou tapete vermelho, foi uma coisa assim, fomos convidados para todas as coisas possíveis e imagináveis. O Arena tinha tido uma repercussão muito maior do que a gente podia esperar. Era uma coisa muito grande. Só que daí a gente começou a se enfronhar no Rio de Janeiro. De uma certa forma, começaram os namoros fora. Então, estava, de uma certa forma, começando a diáspora. Nós acabamos fundando o CPC, que também faz parte da diáspora do Arena. Então, as pessoas começaram a se comprometer com coisas que elas não tinham aqui em São Paulo. O Boal ainda veio correndo de São Paulo para o Rio para tentar fazer a gente voltar para o teatro. Mas não era mais possível. As coisas tinham mudado muito. Cada um tinha encontrado uma resposta mais efetiva para as coisas que queria realizar. Em 63, eu tive essa chance, convidado pelo Ministério da Educação, a transferir para nível nacional o que a gente fazia aqui no Arena. Então, essa experiência de teatro engajado, teatro social, eu fui levar para o Teatro Nacional de Comédia no Rio de Janeiro, que era o elenco oficial do teatro do Ministério da Educação. Então, eu fui contratado para dirigir o Teatro Atragão em 63. E aí, eu fui levar essa experiência para lá. E a partir daí, eu deixei o Arena com o Boal tomando conta. Toda essa experiência de musicais é iniciativa do Boal. Eu não participei mais disso, porque eu fiquei de longe fazendo uma outra linha, tanto que estendendo essa experiência para o Brasil todo. Eu dei todo o meu apoio para eles, eu conversava sempre com o Boal, eu assisti o Zumbi, e eu achei que a iniciativa foi ótima, foi muito boa. Posteriormente, os resultados das outras peças não foram tão brilhantes, mas a iniciativa de fazer um teatro musicado, baseado em Brecht, naturalmente, isso é que eles pretendiam, foi muito bem sucedida e muito feliz. Então, de uma certa forma, o Arena começou a criar uma outra história, nesse divisor de águas. Começou a montar os clássicos, né? Maquiavel, começou a montar Lope de Vega, começou a montar um monte de coisas completamente diferentes de que era o nosso receituário, que eram peças brasileiras, né? De uma dramaturgia nova. Aquilo parou. Aquilo só vai voltar com a série Arena Conta. Aí vai voltar ao autor brasileiro. Mas, enquanto isso, não. Ele começa a desguiar o Arena para uma outra coisa, que acaba sendo o Arena Conta, né, uma coisa mais parecida com o Brecht, se não, não muito brechtiano, mas parecida com o Brecht do que parecido com o dramático que ele tinha aprendido na Universidade de Colômbia. Essa é a mudança que ocorre. O Arena volta a ser um teatro do autor nacional, com ele, o Guarnieri, né, escrevendo, com os músicos brasileiros, Edu Lobo, Carlos Castilho, né, fazendo música para aquela coisa ali, e tem um período muito bom. Eu acho que havia um ideário comum que era de uma generosidade incrível, porque é o momento em que os jovens assumem a sua missão de serem solidários. E eles assumiram, assim, de um modo de arrebentar o coração, né? Tanto que na Revolução a maioria ou foi preso, ou caçado, foi uma coisa impressionante. Então, eu acho que a grande mudança é a introdução da temática urbana, o modo de representar mudou. Isso que o Milton Gonçalves andava na rua olhando como pisava o operário, imitava e tal. Eles buscaram, a ponto de Michel apontar isso sem saber desses prolegômenos, de eles buscarem o gesto, o modo de falar e tal, para representar o homem comum, o operário, o pobre no palco, né? Então, isso numa segunda fase, hein? Porque o Arena, quando começou com peças estrangeiras, etc., exatamente no modelo TBC. Exatamente, não teve diferença do modelo TBC. É o espírito de uma época que estava, sabe? A gente trabalha com o espírito de uma época, as realidades estavam aí,
Né? O próprio, você vê, o Jorge Andrade também, né? Ele 400, bicho, não podia fazer vereda. E acontecem as coisas, que as contradições começam a surgir. Mas se não tivesse o velho TBC, não poderia existir aquele novo TBC, novo e ao mesmo tempo que fosse, né? Que deflagrasse uma crise terrível, né? A Vereda da Salvação deu uma crise terrível. Coincidiu a crise terrível do TBC com a Vereda, junto com a crise que sofreu o país. Mas estava na iminência as coisas. Eu não catei nenhum sonho, a realidade me induziu a Vereda. Não fui eu. Eu fui levado, a realidade me levou espiritualmente a fazer a Vereda da Salvação. Mas se não existisse o velho TBC, como é que eu podia fazer essa tentativa, essa coisa terrível que foi, né, segundo todo mundo, né, que foi a Vereda da Salvação, que foi uma quebra, foi um quebra-quebra do próprio TBC. Então você pode falar meio freudianamente, né, a morte do pai, talvez seja isso. Mas não, a gente age, não sabe. Depois é que você vê os símbolos, né? Os símbolos são esses.